Olá, pessoal. Nessa aula, veremos o autor Mário de Andrade. Lembrando que estamos estudando a primeira fase modernista, que se mistura um pouco com a Semana de Arte Moderna, que foi o início, né, o pontapé inicial para tudo que se tem sobre o modernismo, né? E o modernismo ele tem 3 fases. Nós estamos estudando a primeira fase modernista e os principais autores, onde Mário de Andrade é um dos mais importantes. Então, Mário de Andrade foi um escritor modernista, crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. Seu estilo literário foi inovador e marcou a primeira fase modernista no Brasil, sobretudo pela valorização da identidade e cultura brasileira. Essa fase é chamada de fase heróica, né? A fase onde o ufanismo é uma das características principais. Ao lado de diversos artistas, ele teve um papel preponderante na organização da Semana da Arte Moderna, né? A Semana de 22, onde tudo praticamente começou, né? Deu seu início. Mário Raul de Moraes de Andrade nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. De família humilde, Mário possuía 2 irmãos e desde cedo mostrou grande inclinação às artes, notadamente à literatura. Em 1917, estudou piano no Conservatório Dramático de Musical de São Paulo. Ano da morte de seu pai, o Dr. Carlos Augusto de Andrade. Nesse mesmo ano, com apenas 24 anos, publica seu primeiro livro intitulado Há uma gota de sangue em cada poema. Mais tarde, em 1922, publica a obra de poesias Pauliceia Desvairada. Esse livro é muito importante nos vestibulares até hoje. E torna-se catedrático de História da Música no Conservatório Dramático e Musical de São Paulo. Nesse mesmo ano, auxiliou na organização da Semana de Arte Moderna, trabalhando ao lado de diversos artistas, como Oswald de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, entre outros, que são os principais da Semana de Arte Moderna, né? Conhecido como o Grupo dos 5. Dedicado a seu grande prazer, a literatura, em 1927, publica a obra Clã do Jabuti, pautada nas tradições populares. Nesse mesmo ano, publicou o romance intitulado Amar, verbo intransitivo. Também é um outro livro importante para a literatura brasileira e para os vestibulares, onde critica a hipocrisia sexual da burguesia paulistana. Mário foi um estudioso do folclore, da etnografia e da cultura brasileira. Portanto, em 1928, publica o romance Rapsódia, o bendito Macunaíma. Tá? Macunaíma é um livro também muito importante para a literatura brasileira, onde há uma crítica social ao paulista, e só que ao paulista como representatividade brasileira, né? Que é o anti-herói, o Macunaíma como anti-herói. Ele não é um vilão e não é um herói. Ele é um anti-herói, tá? Que seria o herói sem nenhum caráter. Essa obra foi desenvolvida através dos seus anos de pesquisa, o qual reúne inúmeras lendas e mitos indígenas da história do herói sem caráter. Durante 4 anos, 1934 a 1938, trabalhou na função de diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. Em 1938, muda-se para o Rio de Janeiro, foi nomeado catedrático de Filosofia e História da Arte e ainda diretor do Instituto de Arte da Universidade do Distrito Federal. Retorna à sua cidade natal em 1940, onde começa a trabalhar no Serviço de Patrimônio Histórico
e artístico nacional. Poucos anos... Deixa eu fazer a retomada aqui. Poucos anos depois, sua saúde começa a ficar frágil no dia 25 de fevereiro de 1945, aos 51 anos de idade. Mário de Andrade falece em São Paulo, vítima de um ataque cardíaco. Esse ataque cardíaco que ele sofre é documentado nos jornais, nas revistas, né? E como o motivo da perda de um literário extremamente importante para uma mudança que estava acontecendo naquele momento. Principais obras. Mário de Andrade deixou uma vasta obra, né? Uma vasta lista de obras, na verdade, desde romances, poemas, críticas, contos, crônicas, ensaios, e tudo começou com uma gota de sangue em cada poema. Depois, Pauliceia Desvairadas, que foram os mais importantes, né? Poesias, esse movimento, o movimento modernista, que é mais literário no sentido de mostrar o que acontecia na literatura nesse momento. Lira paulista, contos novos, poesias completas, o banquete. E uma frase que caracteriza muito Mário de Andrade e caracteriza também esse movimento modernista que foge do academicismo, que foge da estrutura, que não entende mais a estética como algo certinho, tá? Essa frase é o seguinte: devo confessar preliminarmente que eu não sei o que é belo, nem sei o que é arte. Por que ele dizia isso? Porque o belo na arte significa a estética e não a beleza ao olhar. Então, quando você perde essa estética, você perde o sentido da arte. Então, arte por emoção, não a arte pela arte, né? Simplesmente como era aquela coisa mais clássica, né? mais academicista dentro do que é a arte. Ok? Na próxima aula, nós veremos a segunda fase modernista e a geração de artistas dessa segunda fase modernista. Então, até lá.